te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Existe rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, leva o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença.
deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce do que o mel, o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce do que o mel, o teu rio de vida que me sustenta, que me sustenta, que me sustenta. Glória a Deus, que bênção estar com todos vocês aqui, muito bom. Chegamos a 58 pessoas. Bastante gente hoje, graças a Deus. A gente fica surpreso aí, mas sabe que é Deus quem promove essas surpresas. E é assim que a gente vê, né? É assim que a gente vê o Senhor, como alguém que deseja trazer essa surpresa boa, que traz paz para o nosso coração. Mandar um beijão aí para Isabor Brulon. Daniele está com a gente aqui, Alexandre Medeiros, que não foi engolido por um grande peixe, Marcelo Coyote. Hoje a gente já teve junto, né, com o Marcelo, a Simone, a Primeira Igreja Batista do Barreto. A gente participou do culto, né, aqui, eu aqui de Itaipuaçu, né, transmitimos pelo YouTube. Foi muito bom, foi muito bom. Marco Aurélio, Patrícia, Simone, o Teixeira também tivemos junto hoje aqui. Logo, logo a gente vai fazer uma live aqui em casa e vai estar com a família também aqui com a gente. O Douglas está lá em Londres. Dá um beijão para essa família aí. A Sandra Regina, essa querida irmã em Cristo. Vanessa Jacomel, vamos orar pela Vanessa, né? Ela colocou o pedido de oração pela família, não é isso? Bruno Guimarães. Hoje a gente já se falou também rapidamente. Márcio Costa, muito bom ver o Márcio por aqui. A família, a gente tem orado pela vida da filha do Márcio, né, que está passando por essa situação complicada da síndrome do pânico, mas nós vamos vencer e celebrar juntos, né? Vamos lá, mas passa um pouco mais para cima aí. Isso, vamos lá. Quem mais? João Holanda, Camila Fernanda. E Camila Fernanda está lá nos Estados Unidos também. Gente, a gente está chegando em vários lugares aí. Só gente boa, bonita, interessante. Sunelma, minha prima, Tia Eleni, minha sogra lá em Portugal, não é? O Espírito Santo. Muito bom. Vamos ver quem está mais com a gente aqui hoje, para a gente orar. Lourdes Gonçalves, né, em Lisboa. O Antônio Conceição também, Sueli, tá em Barra Mansa. Polimúsica acabou de entrar. A Polimúsica acabou de entrar, Maurício, meu primo também, um beijão, tá no Espírito Santo. Brincadeira não, só a família aí, graças a Deus. Bom, a gente hoje vai orar mais uma vez, né, e lembrar de um irmão nosso que está internado. Recebi aí a notícia, foi com um certo assombro, né? Pessoa próxima nossa, trabalhou com a gente aí há alguns anos, né? Era o operador de som da igreja que eu participava, né? Fiquei assustado e vamos orar por ele. A esposa também parece estar infectada, mas foi liberada de ser internada, então está isolada em casa, mas está lá sem poder estar com o marido não pode ficar sequer com o celular, né? E a gente vai estar orando. Lembrar aí também da Vânia Guida, que entrou agora, e a Tânia.
Gente, mandar um beijão aí para todo mundo que for avô e avó, tá? A minha irmã, por exemplo, ela não é avó ainda, mas ela está se sentindo avó porque a filha comprou um cachorro. E aí, mandar um beijão aí para todas as avós, né? Os avós, é uma benção muito grande aí. Eu costumo dizer algo, né? Hoje em dia não dá para ter filho sem ter avó. Tem que ter avó na jogada, porque senão fica complicado. Vamos orar. Pai, nos ajuda. O tempo é difícil, mas não queremos perder o sorriso no rosto e nem queremos que um sorriso no rosto nos deixe alheios ao que está acontecendo com as pessoas. Queremos ter nos nossos lábios louvor e ao mesmo tempo o clamor para que o Senhor possa trazer consolo da parte do Espírito Santo, visitar as famílias, abençoar os casais, os filhos. São muitas situações ao mesmo tempo. Nós não queremos fingir que não tem nada acontecendo, mas também não queremos negar o poder do Deus em quem nós confiamos o nosso coração. Que seja um tempo de ação poderosa do Espírito Santo na nossa vida. Lembramos das pessoas que estão internadas, o Maicon, o amigo do Alexandre, né, que está agora no home care, um apartamento na Barra, situação complicada. Existem situações difíceis, alguns perderam suas vidas mesmo, e nós sentimos por isso e precisamos que o Espírito Santo trate de trazer consolo aos corações. Pai, nos ajuda, que seja um tempo de distanciamento social porque é necessário, mas que não seja um tempo de distanciamento espiritual. Seja um tempo de mais intimidade com o Senhor, da gente buscar mais, da gente viver mais experiências contigo, que a nossa fé seja aumentada, que ela seja inabalável diante de tantas circunstâncias adversas, complicadas, esquisitas. Ajuda teu povo, aí muita gente desempregada, muita gente aflita financeiramente, que a gente possa estender a mão, que cada um fazendo o pouco que pode, talvez, não falte absolutamente nada para ninguém. Que já que nos chamamos de irmãos, que sejamos irmãos em todas as circunstâncias. Que cada um seja ativado, despertado a estender o braço, a mão e com a sua força emprestar um pouco, dar um pouco, se doar um pouco, dar um sorriso, um abraço, uma palavra de ânimo, de carinho, Pai, uma oração, enfim, que a gente possa se ajudar e nisso o mundo possa ver o amor fluindo através do povo que se diz povo de Deus. Que a gente não se chame como, não se identifique como povo de Deus se não houver amor. Que o teu amor seja manifesto, trazendo muito fortalecimento. Clamamos também pelas situações emocionais agravadas na casa, no lar de tantos. Lembramos da Laura, filha do Márcio, que está com a gente hoje, conectado aqui. Abençoa a vida da Laura. Não queremos ver essa situação simplesmente estabilizada, queremos que ela seja curada completamente. Nós oramos para que o Senhor visite as famílias, reforce os laços de amor dentro das nossas casas, dos nossos lares. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe, né, a família da Vanessa também, lá em Minas, e que a gente não deixe de se importar com as pessoas. A tendência é a gente ficar cansado das notícias e fugir um pouco delas, e com isso ir se distanciando ao nível do coração, né? E isso é ruim. A gente tem que estar mais aproximados o quanto nós conseguirmos ao nível do coração. A distância social ela não é complicada. A maior distância que pode existir é a distância do coração. Porque já haviam muitas pessoas vivendo no meio da multidão, mas se sentindo muito sozinhas. E a gente tem que fazer o que puder fazer para que as pessoas se sintam aproximadas ao nível do coração. Tá bom? Bom, hoje eu tenho uma mensagem. Eu estou dando o nome de represa de vida e de morte. Eu quero ler um texto que está no Salmo 32. Eu vou ler alguns versículos na versão da minha Bíblia aqui, a mensagem. Faz um tempinho que eu não uso, não é? Mas hoje eu vou usar a versão da Bíblia, a mensagem. E eu
eu estou dando esse título, né, Represa de Vida e de Morte, e a gente vai fazer uma reflexão nesse texto aí do Salmo 32, a partir do verso 3. Quando você localiza, eu tomo um pouquinho de água. Dá um beijão pro pessoal que estiver lá na sala de vídeo da Daniele. Tá? Quem for chegando aí, sinta-se muito abraçado, querido e amado. Né? Essa conexão ela é muito importante para nós e ela só faz, a palavra de Deus ser pregada só faz sentido se a gente procurar viver isso de maneira comunitária. Tá bom? Bom, o texto diz assim: quando guardei tudo para mim, meus ossos se transformaram em pó. Minhas palavras eram gemidos intermináveis. A pressão nunca cessava, a ponto de todo o líquido do meu corpo secar. Então resolvi pôr tudo para fora. Eu disse: confessarei todos os meus pecados ao Eterno. De repente a pressão foi embora, minha culpa evaporou, meu pecado desapareceu. Com isso, cheguei a uma conclusão. Todos temos de orar, porque quando as represas arrebentarem e tudo inundarem, estaremos em terreno alto e sairemos ilesos. Pai, ajuda-nos, que possamos ser abençoados pela Tua Palavra e que o Espírito Santo seja o grande ensinador, que nos dê olhos capazes de enxergar para além daquilo que o nosso coração nos permite ver. Que a nossa visão seja ampliada a ponto de nos importarmos mais uns com os outros, nos ajudarmos, não nos sabotarmos com aquilo que somos, mas pretendermos, com esperança em Ti, sermos melhorados, transformados, direcionados pelo Teu Espírito Santo. Edifica-nos nessa noite, é o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, guardar tudo para si mesmo é ativar uma bomba relógio. Na verdade, não existe a possibilidade de eu e você guardarmos tudo dentro da gente. Eu não vou contar nada para ninguém, eu não vou colocar para fora, eu não vou expressar, eu vou reter comigo. É impossível represar aquilo que a gente sente, as palavras que a gente acha que não está dizendo, quando na verdade elas represadas vão ativando ali uma bomba, uma verdadeira bomba relógio, e elas estouram de alguma forma. Elas acabam saindo na forma de enfermidade ou amargura, no nosso semblante, enfim, não há chance nenhuma da gente guardar tudo dentro da gente. Não há chance. O texto que a gente leu, o salmista chega a dizer que quando ele fez isso, quando ele tentou guardar tudo no seu coração, os ossos dele se transformaram em pó. Os ossos dão sustentação ao nosso corpo. Quando você começa a tentar guardar tudo, segurar tudo dentro de você, você vai enfraquecendo, a vida vai se esvaindo, você vai perdendo o equilíbrio, porque você consegue ficar equilibrado, porque você é sustentado pelos teus ossos. Se os teus ossos falharem, se eles se esfarelarem por causa das dores da vida, você não consegue ficar de pé. Então, a gente precisa enxergar no guardar algo que não nos torna forte. E aí eu vou dar o nome, eu vou atribuir um título para esse tipo de ação que a gente toma por vezes como represa de morte. Eu estou represando algo que quando explodir vai me matar, ou pior do que isso, antes de me matar completamente, vai me matando ao longo. E aí a gente tem que fazer uma reflexão. A gente tem que olhar para dentro de nós e perceber até que ponto
o que a gente está fazendo com a gente mesmo. Eu estou pregando para dentro de mim. Eu quero que você olhe para dentro de você, não é oportuno que você perceba os outros, mas olhe para dentro de você. Porque se você estiver segurando tudo contigo, a pressão não vai diminuir. O texto diz o seguinte: a pressão nunca cessava. Então, é contraproducente. Você tenta guardar para se poupar, quando na verdade você não deixa de sentir-se pressionado porque está tentando guardar tudo com você mesmo. E aí a gente precisa chamar a responsabilidade para nós de tomarmos uma decisão. Eu estou colocando tudo para dentro e estou aumentando a pressão, a dor dentro de mim e vou ficar acomodado, morrendo aos poucos, sobrevivendo, não vivendo de verdade, ou eu vou tomar uma decisão de colocar isso para fora. E aí a gente precisa identificar se é o caso ou não. Se você está se sentindo esgotado por algum motivo, se você se sente cansado e não consegue atribuir a esse cansaço algo que seja normal, corriqueiro, da vida normal, se você se sente pressionado, se você se sente enfraquecido, minado nas tuas forças, se você se sente sugado, opa, é sinal de que você está tentando guardar o que na verdade você deveria colocar para fora. Não tem como falhar. O filtro é esse. Como é que você está se sentindo? Está sentindo tuas forças indo embora? Está se sentindo fraco diante de situações que você julgava que você deveria estar forte? Será que você não está querendo bancar o forte, mas se sente frágil demais? Opa, não tem problema. É sinal de que você precisa tomar uma decisão, que você precisa se organizar emocionalmente, espiritualmente, para colocar para fora. Bom, não há vantagem nenhuma em guardar para si o que na verdade está ativando, como eu falei, uma bomba relógio. Então, a gente tem que fazer essa avaliação. Temos que fazer essa avaliação. Às vezes a gente acha que está guardando, não é? E que não esse guardar não está sendo sinalizado por alguma coisa que a gente expresse de alguma forma. Escapa. Essa que é a grande verdade. E às vezes escapa, sabe como? A nossa linguagem, às vezes as nossas palavras, elas traduzem tanta amargura que são indicações claríssimas de que nós estamos ocupados, sobrecarregados, precisando de aliviar as bagagens. Então, estamos com muito peso. Se a gente reclama de tudo, se a gente critica tudo, se nada pra gente tá bom, se tudo é um problema muito grande, se a gente começa a fazer tempestade num copo d'água, se a gente pega situações que facilmente poderiam ser resolvidas e se tornam atormentadoras, desesperadoras, apavorantes, assombrosas para a gente, então é sinal de que a gente tem que tomar uma decisão na nossa vida. Bom, se existem esses sinais, chegou a hora da gente se confessar. Chegou a hora da confissão. Por que é tão difícil para a gente o caminho da confissão? A todo momento, a gente finge para todo mundo que está tudo bem. A pessoa chega para você no elevador do teu prédio e diz assim: fulano, está tudo bem contigo? Não dá tempo de você dizer que está tudo mal. Não dá tempo. Então você fala: tudo bem, graças a Deus, e vocês? Acabou. É linguagem enfática, é testar canais de comunicação. Bom dia, boa tarde, está calor, tá frio, tá chovendo, não é? Que coisa, né? E pronto. A gente vai vivendo essa superficialidade que não nos protege absolutamente nada. É um verniz, é uma capa boba, tola, ingênua.
Não adianta a gente fingir que não tem nada acontecendo. A gente não quer o caminho da confissão porque não queremos demonstrar fraqueza, principalmente diante de pessoas que nos intimidam, que a gente se sente intimidado diante delas, então a gente não quer parecer fraco. A gente vai para o aniversário de família, mas a gente ensaia o que a gente vai falar porque a gente não quer que ninguém saiba que a gente está ferrado, que a gente está lascado, que a gente não sabe o que fazer. Então a gente estuda uma maneira de dizer, né? A pessoa está mal e aí ela fala, poxa, eu estou estudando para um concurso. E aí ela pensa que com isso ela consegue desviar ali o furor de quem está muito curioso, querendo, né? E aí a gente vai vivendo. Deixa eu ler aqui o que o pessoal está dizendo. Poliana Muse falou assim, né? Eita, que esses dias estou assim mesmo. Uma bomba por acúmulo de tudo. Bem-vindo ao clube, tá, gente? A gente está aqui, não se sinta... Não acha que é só para você, não. É para todos nós. Para todos nós, tá? Essa palavra é para todos nós. E aí a gente não faz com facilidade esse caminho da confissão, mas se o nosso corpo está sinalizando, se o nosso corpo emocional está sinalizando que há sobrecarga, né? Quando um elevador entra mais pessoas do que a capacidade desse elevador de carregar, ele vai acender uma luz, vai soar uma sirene, vai ter que sair gente. Vai ter que sair gente, não vai poder ficar todo mundo. E aí nós precisamos dizer para o nosso coração, tem que sair gente daí. Não pode ficar tudo não. Vamos ter que nos desfazer de alguma coisa. A gente tem uma tendência a acumular. A gente gosta de acumular. A gente compra um celular novo antes de dominar as funções do antigo. A gente compra roupa e depois a gente não sabe o que faz com tanta roupa, não é? E aí a gente compra uma coisa, não usa, não descarta e vai acumulando. Daqui a pouco a gente não sabe o que fazer com tanta coisa. A gente está incomodado com o peso do acúmulo na nossa vida. Bom, o Bruno até já se antecipou aí a questão do alívio, né? A confissão, ela tem como propósito o alívio. A gente não pode confundir confissão com uma antecipação da culpa ou algo que vai nos jogar num lugar de medo, não é? Ou alguma coisa que vai pedir uma punição. Eu acho muito interessante que as pessoas que eu atendi como pastor em gabinete pastoral sempre ficavam muito incomodadas. Sempre ficavam muito incomodadas. E eu, com o tempo, eu percebi que o peso da religião muitas vezes faz com que as pessoas não se sintam à vontade. Sabe por quê? Elas imaginam que assim que elas confessarem o que está pesando nelas, elas serão punidas pelas suas palavras. Então eu nunca gostei muito de atender em gabinete pastoral, porque parece que é um lugar pesado, porque é um lugar que precede, é uma confissão que vai preceder a um castigo posterior à confissão. Mas não é esse o objetivo. A palavra não está dizendo em nenhum momento que o salmista, ao confessar-se, ele se sentiu pesado, punido, castigado. Pelo contrário, a expressão é essa, alívio. Respirar, não é como se você estivesse se afogando e uma força te trouxesse para a superfície para você respirar. É como se você tivesse com uma bagagem muito pesada e alguém se oferecesse para carregar para você. Enfim, são tantas coisas que nos dão uma expressão. A gente fecha os olhos, a gente imagina, está com uma coisa muito pesada e a gente está quase caindo e alguém tira aquele peso. Esse é o efeito, esse precisa ser o efeito da confissão. E uma coisa que é muito preocupante, né, na teologia da graça, para pessoas muito rigorosas, conservadoras, teologias assim, com um espectro mais fundamentalista, é pensar o seguinte: bom, a pessoa confessar e não for punida, ela vai se tornar um sem vergonha. Nada disso, nada disso. Eu confio na graça. Eu confio na teologia da graça, porque uma pessoa que se sente amada, acolhida, que se sente aliviada, ela não quer voltar a fazer o que trouxe o peso, ela vai aprendendo a viver sem colocar sobrecarga, ela já sabe. Então o perigoso é a gente não se confessar por achar que não vai valer a pena.
Eu vivi com pessoas, eu me lembro, eu já contei isso aqui em alguma transmissão, em algum momento. Eu estava no seminário e aí a gente passou por uma avaliação institucional. E eram só futuros pastores que estariam colocando ali questões que eles achassem que pudessem ser melhoradas na instituição. Você acredita que ninguém se posicionou? O temor de colocar alguma coisa que pudesse trazer um prejuízo futuro, não é? Numa nomeação, ou ser visto como alguém, enfim, ninguém quis confessar absolutamente nada. E a gente é sem vergonha quando a gente, na hipocrisia, fala pelas costas, mas jamais quer confessar diante de quem precisa receber aquela informação de maneira frontal, honesta e elegante, né? Segura, como é óbvio. Não é de qualquer maneira que a gente faz isso. Mas às vezes a gente confessa com uma atitude amarga, com palavras de amargura, com uma expressão triste, cabisbaixa, mas não é capaz de produzir essa confissão diante do próprio Senhor. Bom, quando a gente trilha o caminho da confissão, a gente ativa as represas da vida. Isso é poderoso demais. Assim como quando você acumula, você está ativando uma bomba relógio, ou você está ativando represas que estão forçando para sair, para te destruir. Você coloca para dentro, mas está te destruindo. São represas de morte. A confissão ela faz o contrário. Ela ativa as represas da vida. A confissão ela irrompe, né, o poder de vida sobre você e eu. Começa a fluir vida de você quando você coloca para fora. Você começa a morrer quando você quer jogar para dentro. Né? A gente é curado, a gente é tratado colocando para fora, não trazendo para dentro, achando que isso é uma atitude forte e nobre. A nossa nobreza está nessa abertura de coração que deixa sair e com isso a gente ganha vida, não perde vida, não é? Bom, nada como as experiências. Eu não estou propondo algo teórico. Eu tenho certeza que a experiência de quem entra pela jornada da confissão, ela traz os efeitos que vão consolidar esse ensino. A Bíblia está falando sobre algo, está propondo algo que pessoas experimentaram. E aí as pessoas que experimentam, com essas marcas no seu coração, reproduzirem, retransmitirem, acreditarem que de fato a confissão tem esse poder, segundo o que a Tânia está falando aí, né, de libertar. A gente teme ser retalhado, né, é o que o Bruno está falando. A gente fica amedrontado diante das coisas inconfessáveis que estão dentro de nós. Porém, a conclusão do salmista é que todos nós precisamos orar. Orar não é dizer palavras bonitas para encantar e seduzirem Deus. Deus não se deixa seduzir por palavras de homens porque Ele tem os anjos, né, ao redor dele para o adorarem, o louvarem. Mas a expressão que mais interessa para Deus, do meu e do seu coração, é a expressão de uma alma que foi lavada no sangue de Jesus. Então ela coloca para fora porque ela clama por transformação. Ela fala com Deus, não fala para ser punida, ela fala para ser liberta, ela fala porque quer nova vida. Ela crê numa água limpa que jorra no coração daqueles que creem, muito mais do que essa água suja que a gente coloca dentro de nós e vai deixando aquilo ficar represado, até uma hora que estoura. Sandra está lembrando bem aí, né? Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E veja, Ele não está esperando a confissão para perdoar. Isso é muito forte.
Ele não está esperando de braços cruzados, com a cara fechada. E quando você resolve confessar, é que ele te perdoa. Ele já te perdoou. Mas você só se sente perdoado na confissão. Eu estou aqui. E você pode sentir que eu estou aqui. Assim como você pode estar num lugar e não perceber que determinada pessoa está presente. Esse é que é o grande problema do pecado. Deus está sempre presente. Deus jamais se afasta. Mas, quando eu quebro a minha comunhão com Ele, eu não sinto que Ele está perto. Sabe aquela pessoa no amor, no relacionamento, que ela é insegura? O outro diz que ama, o outro demonstra que ama, mas ela não acredita por quê? Por causa de uma insegurança dela, talvez um escaldo de uma situação passada, e aí ela pensa que não precisa. Ela pensa que, ela, de maneira insegura, ela projeta que não é aceita, que não é amada, que não é querida. Então a questão da confissão faz até a gente se sentir mais perto. A gente começa a desfrutar de uma coisa que está lá e a gente não está vendo. Às vezes procuramos por coisas e não encontramos, e alguém depois de fora olha, aponta e diz assim, está aqui na sua cara e você não está vendo. Não é? E aí a gente tem sempre um problema, né, Bruno? A gente tem sempre um problema com a questão do pecado, que a gente gosta da punição. A religião adora a punição. Ela quer dar um peso para o pecado para poder punir, porque se ela não punir, parece que não tem graça. E está faltando graça mesmo quando a gente quer, ao invés de libertar, punir. Quando eu liberto, eu não estou te dando espaço para você voltar a fazer. Quando eu te liberto, eu estou te dando uma oportunidade de caminhar sem o peso, caminhar leve. Você vai querer pegar o peso de novo? Se a gente coloca algo para fora, porque comeu alguma coisa que não deveria, a gente vai comer no mesmo lugar, a gente vai fazer do mesmo jeito, e a gente vai aprendendo, vai melhorando, não é? A gente vai melhorando à medida que a gente vai aprendendo. A confissão é uma forma de viver. É eu tirar um tempo para colocar diante de Deus, não palavras bonitinhas, organizadas, Deus, tu és grande, tu és maravilhoso, tua graça é imarcessível, tu és poderoso, tu nos tiraste a lama do pecado, e aí a gente vai dizendo coisas para Deus que Deus não precisa ouvir, Ele já recebe isso, Ele já tem isso dentro dele consolidado, Ele não depende de elogio, de bajulação, mas Ele precisa saber como é que vai teu coração. Não é preciso dizer para mim, eu não tenho poder sobre a tua vida, sobre as tuas emoções, mas você precisa se voltar para Deus, e esse período da quarentena ele é oportuno, ele é pertinente para isso, você se voltar para Deus e colocar diante de Deus o que é que está doendo. Às vezes a gente teme a Deus de maneira errada, não é? Ao invés de a gente acreditar e temer a um Deus de amor, a gente quer temer a um Deus que franze a testa, fecha a cara para a gente contra nós. Vamos lá, conta tudo o que está acontecendo. E não consegue imaginar a figura de um pai com os braços abertos, esperando você se confessar para que você possa receber o abraço. É que a não confissão te coloca longe de Deus. Mas a confissão é capaz de te colocar tão próximo de Deus que você não vai querer mais sair daquele abraço. Abraço gostoso, acolhedor, não é? Que abrange toda a nossa vida, toda a nossa... A gente não quer sair disso aqui. E aí as pessoas ainda vêm dizer que se pecarem não forem punidas, ou se não se arrastarem diante de Deus não serão perdoadas. Meu Deus. Aonde foi parar o Deus de amor das pessoas? Aonde foi parar esse Deus que nos ganhou porque nos amou primeiro? Ou Deus enviou Jesus só depois que a gente aceitou? Não. A gente nasceu e Jesus já tinha morrido por nós, já tinha nos amado, já tinha morrido. Deus assinou um cheque em branco dando Jesus, Ele não sabia se a gente ia ter fundo, se a gente ia aceitar, se a gente ia receber, mas Ele amou. E aí a gente vai perder o bonde
da confissão, o comboio da confissão está passando aqui nessa noite. E a gente precisa pegar essa carona, essa boleia abençoada, e precisamos abrir o nosso coração para Deus até não ter nada em nós, por hora não ter nada em nós que a gente não tenha dito para Ele. Você acha que é pecado dizer para Deus as coisas que você não compreende? Você acha que é pecado chegar para Deus e dizer que não foi possível naquele momento fazer o que a gente gostaria de fazer porque a nossa carne nos subjugou, ela prevaleceu? Você acha que é pecado dizer para Deus que a gente não está conseguindo? Que está difícil? Tem pessoas que elas, perdoa-me a expressão, elas arrotam uma santidade dizendo: Senhor, Tu és glorioso. Apesar das lutas, nós estamos firmes. Que nada! Às vezes estamos doloridos, amargurados, doentes, pesarosos, apavorados, desesperados. E aonde está o direito da gente ser gente e dizer para Deus: eu sou gente, eu estou precisando de ajuda? Mas a gente quer demonstrar ter força. Não, eu estou firme em Deus. Eu estou firme nas promessas. Porque isso é bonito para as pessoas verem, mas eu não posso expressar uma fé para as pessoas acharem que eu sou fervoroso. Eu preciso expressar uma fé que diga para Deus: Deus, está doendo, está difícil, está complicado. A gente tem medo de chorar num culto, num templo físico em que tiverem pessoas, porque as pessoas vão pensar: pronto, está com algum problema, aprontou alguma coisa, quando na verdade a gente precisa desse espaço livre para dizer para Deus o que é que está doendo. É o que Deus mais quer ouvir. O que me constrange no amor de Deus é que Ele não espera ser elogiado. Ele está esperando que você diga o que é que está doendo. Ele gosta disso. Deus é como aquela pessoa que faz aniversário e você pensa: o que é que eu vou dar para ela? Essa pessoa tem tudo. Mas Ele quer a nossa fragilidade. Ele quer o nosso vaso quebrado. Ele quer o nosso coração quebrantado. Ele quer a gente não pedindo pelo amor de Deus, Senhor. Ele quer a nossa sinceridade de dizer: ó, tá doendo, tá difícil a beça, tá complicado. Não é? E aí a gente... Deixa eu só ler aqui o que Vanessa está falando. Não dá mais para ser um para-raio de uma família toda. Tenho medo de dizer e perder a confiança, pois acredito que a minha família me vê como uma Mulher Maravilha, mas eu estou esgotada e não sou Mulher Maravilha. Isso que você está falando é uma oração. E aí, sabe o que acontece? Sabe onde é que acontece a terapia de Cristo, a operação do Espírito Santo na vida? Deus, Vanessa, vai te dar um semblante capaz de expressar quem você é em Deus. E você não vai precisar parecer ser a Mulher Maravilha, nem ser a Mulher Maravilha. Você vai fazer aquilo que você puder fazer e vai sentir paz. O grande problema da não confissão é que ela gera uma expectativa errada no outro. O outro está olhando e está pensando que está tudo certo. E o grande problema é que quando a gente diz não, a gente tem medo de ser visto como fraco e a gente quer ser a Mulher Maravilha, a gente quer ser o super-homem, não é? Mas Deus nos ensina a ser de um jeito que a paz que excede todo o entendimento passa a morar no nosso coração. Eu faço o que eu posso. E aí, como o salmista diz, eu em paz me deito e pego no sono. Deus não vai pedir de você aquilo que você não pode dar. Você não precisa dar mais do que você está dando, você precisa dar o melhor de você e descansar naquilo que você faz. Não pode ser pesado para ninguém. É cada um fazendo um pouco e a gente fazendo junto, mas ninguém sobrecarregado, superexplorado, pesado, de maneira nenhuma. Não é o caminho. Não é? A oração, ela traz a inundação da vida. E aí, o último verso, olha só que coisa linda. Eu cheguei a uma conclusão: todos temos de orar. Porque quando as represas arrebentarem e tudo inundarem, estaremos num terreno alto e sairemos ilesos. Muita gente teme, ao confessar-se, que a represa a carregue junto.
Mas sabe o que acontece quando você confessa sua dor, apresenta teu queixume, tua indagação diante do altar de Deus? A represa vem. A bomba explode. Mas você já não está lá no baixo. Deus te coloca num lugar alto, não pelo teu mérito, mas pela graça dele. Ele te coloca num lugar alto. E aí você sai ileso. Muita gente pensa, se eu me confessar eu vou explodir. Você vai explodir se você guardar tudo para você. E aí o que, que vai acontecer quando souber? Não tem problema, porque Deus vai te colocar num lugar alto. Ele pinça você do meio da multidão, das tuas dores, das tuas amarguras, não é? Dos teus sofrimentos, e coloca você num lugar alto, onde você pode contemplar a beleza da santidade do Senhor, onde você pode ver com mais amplitude, não é? Que você pode ver o que você vai se tornar em Deus, você pode ver as promessas que hão de se cumprir, não é? A não confissão te joga numa prisão em que você nada enxerga. Você nada enxerga. Mas quando você é colocado num lugar alto, você passa a enxergar melhor as coisas. Sabe o que é que está entupindo a tua visão? É a não confissão. Quando você se apresenta diante de Deus e bota tudo para fora, tudo, chora, grita, faz o que for preciso, mas não deixa guardado contigo, para que você possa tão logo subir e ficar nesse lugar alto, que não te torna melhor do que ninguém, mas te dá paz no Senhor. Bom, o lugar baixo é o lugar da vulnerabilidade. É o lugar em que eu estou vulnerável. Para eu sair dessa condição, eu não vou conseguir, querendo, pensando pretensiosamente, me tornar perfeito. O que me faz sair do plano da vulnerabilidade é quando eu, ao me confessar, eu me aproximo e me deixo abraçar por Deus, que me coloca num lugar alto. Você não vai deixar de ser amado, porque vai dizer para Deus o que você não seria capaz de dizer para qualquer outra pessoa. Somos seres inconfessáveis nas coisas que a gente pensa. E se a gente colocasse tudo para fora ia ser uma loucura, não é? Mas a gente pode orar, a gente pode falar isso para Deus. Não há motivo para a gente achar que não sabe orar, que não sabe dizer. Você não sabe dizer onde é que dói? E aí, quando a gente diz onde é que dói, a gente não está demonstrando fraqueza. A gente está demonstrando em quem está a nossa força. Queremos depender de Deus, apresentamos nossas dores diante dele. E Ele nos coloca num lugar alto, em que a gente sente paz, porque sabe quem é que está nos guardando. Isso é um exercício, isso é um treinamento, isso é um tratamento, isso é uma jornada, isso é um caminho, isso é um itinerário, isso é uma montanha a subir, isso é muita coisa, não é? Para nós. Então a gente vai vivendo uma porção a cada dia. Conta um pouco hoje para Deus. Amanhã, conta de novo. Não tenha vergonha disso. Sinta vergonha de ficar com esse peso para você. Tem um Deus que está desejoso de te dar alívio. Pai, nós oramos por alívio. Quem de nós pode dizer que não sente, que não apresenta sinais de esgotamento, de cansaço, de medo, de pavor, de peso, de sobrecarga? Mas nós queremos o alívio que vem quando nós confessamos. A bênção já está em ti, nós sabemos que o Senhor tem a bênção para nós. Muitas vezes nos sentimos longe dessa bênção, mas tu não se afastas de nós. Somos nós que nos afastamos de ti porque pecamos e perdemos nossa comunhão. Mas, Senhor, queremos apresentar, alçar a nossa voz, não para ser hipócrita, dizer o que não é verdade, para fingir algo que não somos. Mas queremos apresentar diante de ti o que dói, o que não compreendemos, o que está nos machucando, aquilo que não conseguimos compreender, alcançar, crendo que o teu Espírito Santo se encarregará de tratar do nosso coração. Que em nome de Jesus possamos apresentar diante do altar os nossos pesos, que a gente não tome de volta para o caminho do nosso coração. Que nosso coração se abra para que saia a dor e só entre aquilo que venha do Senhor. Nós assim oramos, no nome de Jesus. Amém.
e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todos sempre. Amém. Muito bom, muito obrigado aí pela conexão de vocês. Se Deus quiser, amanhã, no mesmo horário, a gente vai estar aqui para mais um dia de alívio, mas não é mais um dia de peso, não é mais um dia de culpa, de punição, mas mais um dia de alívio na presença de Deus. Não se esqueça, nós estamos sendo tratados por Jesus. Se essa palavra te abençoou de alguma maneira, nos ajuda muito quando você curte, comenta e compartilha, porque isso faz com que essa mensagem flua e ela alcance mais pessoas, ela vai para mais longe. E a gente quer perder o rastro dela, a gente quer que ela chegue em pessoas que a gente nem conhece, mas que talvez estejam pesadas, precisando também desse alívio. Tá bom, gente? Alguma coisa? Não. Um beijão para todos vocês.